Boa noite. Eita, que o microfone tá bom hoje, hein? Ou o microfone tá bom, ou eu ou vocês, não? Todo mundo. Boa noite. Ah, que alegria, que bom estar com vocês aqui hoje. Meu coração muito se alegra mesmo de ver a casa cheia. E nesse momento tão importante, primeiro dia útil do mês de setembro, e já começamos o Setembro Amarelo. Esse mês em que nós, da saúde mental, da saúde emocional, da saúde como um todo, estamos trabalhando veementemente, trabalhando com todas as nossas forças no mundo inteiro em prevenção ao suicídio. No mundo inteiro, no mês de setembro, nós estamos conscientizando as pessoas e prevenindo as pessoas para que não desistam da vida, para que não desistam de estar aqui neste momento, ou ali, ou acolá, para que não desistam de estar neste corpo físico, vivendo essa experiência que demorou tanto tempo para ser conquistada, que já logrou êxito só por estar aqui. Então esse é mais um motivo pelo qual eu estou feliz por estarmos aqui hoje. É esse primeiro dia do mês, Setembro Amarelo. O nosso lema nesse mês é: se precisar, peça ajuda. E já vamos começar com isso que é tão difícil às vezes, né? É tão difícil pedir ajuda. Porque para pedir ajuda para alguém, nós temos que baixar um pouco a vaidade, baixar um pouco o orgulho. Temos que elaborar um pouco o nosso ego para conseguir pedir ajuda para alguém, especialmente se nós achamos que aquela pessoa possa ter alguma superioridade em relação a nós. Nós não queremos de forma alguma estarmos diminuídos. Há também aqueles que têm dificuldade em pedir ajuda para não atrapalhar o outro. Não, eu não vou pedir ajuda porque a pessoa já tem tanto problema, a pessoa já tem tanta coisa para fazer, então eu não vou pedir ajuda. Essa pessoa que falta merecimento, a pessoa sente que ela não merece toda aquela atenção do outro, que talvez não seja necessário naquele momento atrapalhar o outro, incomodar o outro. Então pedir ajuda parece fácil, mas nem sempre. Às vezes, só o fato de pedir ajuda já é um fator de desenvolvimento espiritual. Para pedir ajuda, muitas vezes você tem que caminhar um pouquinho e se desenvolver um pouquinho para conseguir pedir ajuda para o outro. Seja porque você está reduzindo o seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade naquele momento, ou seja porque você está se trabalhando para aceitar que você merece a atenção e o cuidado do outro. Seja qual for o motivo pelo qual você tem dificuldade em pedir ajuda já é um ato de crescimento. Pedir ajuda já é um ato de amor, já é um ato de acolhimento. Mas nesse caso em específico, você estará pedindo ajuda para continuar exercendo uma bênção. A vida é uma bênção. E quando você sente que viver está sem sentido, pedir ajuda se torna ainda mais importante. Quando nós falamos de valorização da vida, nesse mês aqui que nós fazemos essa campanha anti-estigma, o que é estigma, né? Algumas pessoas vão saber estigma, por exemplo, são os estigmas de símbolos de Jesus Cristo, por exemplo. E o que acontece é que esse tema, o suicídio, ele tem muitos estigmas, muitos símbolos. Inclusive é um tema que nós aconselhamos que não seja divulgado na televisão, que não seja divulgado em jornais, que não seja falado a todo momento, contado detalhes. É um tema que nós pedimos muito cuidado e muita atenção ao ser trabalhado. Porque existe o efeito manada, existe o efeito de que as pessoas podem sentir uma similaridade se elas já estiverem um pouquinho propensas. E nós, como espíritas, sabemos que a pessoa, quando pensa pela primeira vez nisso, ela já passa a vibrar e ela entra em uma frequência
que outros colegas espíritos que estejam nessa mesma vibração e nessa mesma frequência passam a acompanhar. E aí já não é mais só aquela pessoa que estará pensando, ela também terá emprestado outros pensamentos de espíritos que estavam passando por aí e sentiram aquela vibração, perceberam aquele sentimento, perceberam aquele pensamento. Então, o pensar e o sentir em si já entra numa situação de cuidado. Porque a partir daquele momento em que você passa a pensar e a sentir que a sua vida já não faz mais sentido e que você pode descartá-la, ou você ou alguém próximo a você, já é um sinal de alerta. Porque a partir daquele momento já não será mais você sozinho pensando nisso. Você terá outras companhias que vão entoar esse coro de pensamento. Isso é muito sério. Nós precisamos levar isso em consideração. Quando nós falamos da valorização da vida, isso não se trata só de uma área. Então, muitas pessoas recorrem somente à psiquiatria, somente à psicologia. Então, a pessoa está com alguma tendência, ela está com um sentimento, ela não está valorizando a vida naquele momento. Então, vamos fazer um tratamento psiquiátrico, vamos fazer um tratamento psicológico. Mas a valorização da vida envolve todas as áreas da vida. Quando nós colocamos apenas a responsabilidade na saúde mental, única e exclusivamente, ou na saúde emocional, única e exclusivamente, nós estamos deixando de considerar o ser completo. Falar sobre valorização da vida é sobre toda a saúde física, mental, emocional, espiritual, familiar, econômica, profissional. Todas as áreas da vida estão envolvidas nesse ser. A partir do momento em que estamos aqui vivendo uma experiência carnal, vivendo uma experiência material, tudo que nós vivemos faz parte do nosso ser. Portanto, quando alguém deixa de valorizar a vida, passa pela cabeça que não faz mais sentido estar por aqui, não há de se considerar só que ela está com um problema mental ou emocional, mas há de se considerar todas as áreas da vida. Há de se ter atenção para todas as áreas da vida. É por isso que nós estamos reunindo ciência, a psicologia e a medicina, que nos oferece instrumentos. E que instrumentos são esses? Instrumentos bioquímicos, biológicos, e aí vai de ordem de medicação, de internação. Utilizamos de instrumentos emocionais através da psicologia, de psicoterapia, de outros tratamentos terapêuticos, ou seja, estamos falando de ciência, de psicologia e de medicina na ajuda desse ser como completo. Aqui também vai entrar planejamento financeiro, aqui também vai entrar ajuda para essa família que possa estar passando por alguma dificuldade, de toda a ordem. E em um outro momento, nós também precisamos considerar a fé e a espiritualidade, unindo todas essas áreas. Quando nós consideramos a fé e a espiritualidade, nós estamos trazendo para a solução algo que é muito maior do que nós. Ora, veja, quando eu estou tratando alguém, quando chega alguém no meu consultório, eu posso oferecer muitas ferramentas aqui deste mundo físico de tratamentos terapêuticos. Mas quando é colocada a fé naquele tratamento, isso expande de forma exponencial e não há nenhum instrumento, nem na medicina, nem nos meios convencionais aqui da matéria, que seja nem perto do poder que a fé e a espiritualidade traz para qualquer tratamento. E você pode fazer pesquisa no Google da forma como você quiser e bem entender. Todo e qualquer tratamento, seja ele de doentes terminais, de doentes em cuidados paliativos, seja ele de pessoas em situação de desvalorização da vida, de desistência da vida, quando essa pessoa alcança dentro de si a fé e a espiritualidade, ela sai. E é claro que isso envolve esse conjunto que acabei de colocar. O conjunto de todas as áreas da vida que compõem um ser e o conjunto de todas as ciências terapêuticas e materiais que possam ser envolvidas no tratamento. Mas a fé, com certeza, é aquela que vai alcançar o maior potencial de eficiência no tratamento.
Passando a entender que a valorização da vida é um todo para todos nós, eu vou trazer aqui uma base bíblica. Porque a Bíblia é aquela que é acessível para todos em qualquer religião, de qualquer credo e em qualquer lugar. E para falar sobre valorização da vida, nós temos que também deixar de lado preconceitos, deixar de lado qualquer forma de diminuição do outro, deixar de lado qualquer forma de separação cultural, racial, econômica, de qualquer ordem. E a Bíblia é esse livro que seus ensinamentos nos unem e afastam qualquer divisão religiosa, qualquer divisão de qualquer ordem. Na base bíblica, lá em João capítulo 10, versículo 10, nós temos: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E esse é um trecho muito conhecido, né? Muito conhecido, muitas pessoas falam em diversos contextos. Tem uma música maravilhosa, né? Eu vim para que todos tenham vida. Não sou cantora como a Aline, nem a colega que vai vir semana que vem, né? Mas já ajuda a lembrar da música, né? Mas aqui, o que significa isso? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Significa que houve um grande sacrifício de um espírito de luz que se fez presente para que todos nós possamos considerar a vida como um grande dom, um grande presente. A vida é um dom divino. E aqui para nós espíritas, nós ainda temos que considerar todo o arranjo que precisa ser feito para você encarnar. Que não é uma coisa do tipo, nossa, estou aqui, já vou entrar aqui dentro desse útero, olha que facinho, que beleza, tá fácil, tá prático aqui. E não é. Existe anos e anos, quiçá centenas de anos, para que tenha o arranjo justo e perfeito para que você materialize, para que você encarne, para que você ocupe um corpo terreno, um corpo material. Para que você ganhe esse direito de viver, para que você tenha esse dom divino que é a vida. E nós precisamos, cada um de nós, como pais, como irmãos, como tios, amigos, colegas de trabalho semelhantes, procurar levar essa mensagem dessa vida como dom divino. Porque às vezes a pessoa que está em sofrimento está do nosso lado sorrindo. E nós não sabemos que ela está em tamanho sofrimento. E depois, quando você vai ficar sabendo, já é tarde. Você vai ficar com aquele sentimento, se eu soubesse eu poderia ter feito algo mais. O algo mais que nós podemos fazer, nós não precisamos saber que a pessoa está com esse pensamento. Nós não precisamos saber que ela tem esse sentimento, essa intenção. Nós precisamos levar a mensagem de Jesus, de que a vida é um dom divino, abundante e pleno para todos. Em todos os momentos. Porque aí sim nós podemos alcançar a pessoa que está do nosso lado e nós nem sabemos que ela está com essa tendência, que ela está com esse sentimento de desistir. Lá em Isaías, capítulo 41, versículo 10, temos: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esse sentimento de desistência da vida não é à toa, nunca, jamais. Porque nós nascemos todos com um instinto tal como o instinto dos animais. É o instinto de sobrevivência, de lutar pela vida. Todos nós, animais que somos, semelhantes a qualquer animal, nós nascemos com um instinto de sobrevivência. Isso é uma lei bioquímica natural. Assim, uma criança nasce, ela não sabe nada, mas ela tem um instinto de procurar o seio da mãe para mamar. Já de imediatamente, acabou de nascer, ela já vem com esse instinto, esse radarzinho para mamar, porque o alimento é a nutrição e a vida.
é a manutenção da vida, a permanência da vida. Aqui temos o instinto de sobrevivência, de luta pela vida. E na natureza, a todo momento, nos deparamos com exemplos do instinto de sobrevivência, de luta pela vida. Uma pessoa estar com uma tendência de desistir da vida não é natural. Pelo contrário, é antinatural. É anti-instinto de qualquer ser biológico que aqui está. Portanto, nós precisamos ajudar essa pessoa e essa pessoa precisa olhar para Deus como Salvador e Deus como aquele que fortalece mediante qualquer dificuldade. Nós, como seres humanos, irmãos uns dos outros, precisamos levar essa mensagem e viver também essa mensagem. De confiar em Deus como esse ser divino que nos sustenta, que nos dá força, que nos acolhe nas dificuldades. E cada um de nós aqui já enfrentou alguma dificuldade na vida. Cada um de nós aqui já enfrentou alguma dificuldade na vida. Há crianças que acabam de nascer e já lutam pela vida, enfrentam dificuldades. Tem problemas cardíacos, tem algumas síndromes. Crianças pequenas que estão lutando pela vida todos os dias. Nós sabemos o que é a dificuldade. E quando nós passamos pela dificuldade, nós olhamos para trás e falamos, olha, eu passei. Deu certo. Eu consegui. Quantos exemplos você pode falar de você mesmo? Da sua vida em que você vai olhar, olha, eu passei por aquilo, parecia que não ia acabar, que aquele sofrimento não tinha fim, mas acabou mesmo. Acabou, não sinto mais nada. Quem sempre esteve com você? Dentro de você, em você. Nós somos parte de Deus e Deus é parte de nós. Quem sempre esteve com você e quem sempre está com você é essa luz divina. Essa força divina sempre está com você. Então você passou por muitas dificuldades. Você passou por muitas coisas difíceis na vida. E passou e ainda vai continuar passando. Todos nós. Então isso que você passou, que hoje você sabe que passou, você precisa levar como mensagem de esperança e de força para todos. Mais uma vez, por que para todos? Porque a pessoa que pode estar desistindo da vida pode estar ao seu lado e não vai te contar isso. Ela não vai te falar isso. Talvez ela não tenha forças para te pedir ajuda e possa não ter oportunidade de ser ajudado por você. Então, levarmos essa mensagem de que Deus é fortaleza de todos nós nos momentos de dificuldade, nas profundezas do nosso ser e do nosso íntimo, é nosso dever como irmãos, porque poderia ser nós mesmos que poderíamos estar no lugar dele ou no lugar dela. Lembrar que Deus nos sustenta traz a nós também a nossa doutrina, que é uma doutrina consoladora. Pela perspectiva espírita, lá no Livro dos Espíritos, na questão 944, nós temos a pergunta: o homem tem o direito de dispor da própria vida? Os espíritos respondem: não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei de Deus. E aqui eu vou contar uma experiência que, quando eu cheguei no Espiritismo, eu sou de formação católica, minha família toda católica, e quando eu fui apresentada ao Espiritismo, por incrível que pareça, o primeiro livro que eu li foi um livrinho de conscientização, O Vale dos Suicidas, e eu fiquei horrorizada. Falei, pelo amor de Deus, minha Nossa Senhora, e agora? E fiquei com muita dó. Falei, mas como é que pode? Né? Esse povo já estava sofrendo aqui na vida, vai sofrer mais ainda, né? E aquelas histórias que nós ouvimos, né, com a pessoa que se atira nós ouvimos e está escrito nos livros. Né? A pessoa que se atira do trem fica
todos os anos da existência que teria, continua sentindo o esmagamento, continua sentindo a mesma coisa. E aquilo foi muito chocante para mim. Foi aquilo que me fez estudar o Espiritismo, porque eu queria entender isso. Eu queria realmente entender o que era aquilo e por que aquilo acontecia. E isso acontece porque nós não temos o direito de tirar a nossa vida. Não temos o direito de tirar a nossa própria vida. E quando nós olhamos para isso, há pessoas que se revoltam. E se revoltam e dizem, mas eu tenho que ter o direito à minha vida. Eu tenho que ter o direito de fazer o que eu quiser com a minha vida. E eu entendo também a revolta, especialmente na minha profissão. Entendo e a partir dali vou começar a elaborar esse sentimento com essa pessoa. Porque ela só está querendo abrir mão desse direito, ela só quer abrir mão da vida porque ela está em sofrimento. Porque algum sofrimento nela é tamanho que ela está preferindo ir embora a continuar vivendo aquele sofrimento ou tentando resolver aquela situação. É por isso que, em contribuição a toda vida existente no planeta, todos nós somos pessoas que estamos contribuindo uns com os outros para a existência da vida. Emmanuel, no livro Fonte Vida, psicografado por Chico Xavier, ele diz: a vida é patrimônio divino, confiado a cada um de nós para que dela façamos o melhor. A vida é essa grande oportunidade de crescimento, além de ser esse dom divino. Usufruir dessa possibilidade de crescimento é se apegar a cada um desses instantes que nós temos. E muitos de nós sentimos esse prazer pela vida. Muitos de nós sentimos esse gosto pela vida. Tanto é que quantas e quantas pessoas não vivem querendo uma fórmula de rejuvenescimento. Pessoas que querem comprar a juventude. Quantos contos e fantasias não existem de pessoas que conseguem viver eternamente, né? Por exemplo, as fantasias de vampiros, que conseguem viver por muitos e muitos anos, viver pela eternidade. O mito da vida eterna, quantas pessoas não querem viver isso? Mas assim como tudo na vida, tudo que existe aqui no universo, há a dualidade. Há essas pessoas que estimam por cada segundo de vida, por cada minuto de vida, e há as pessoas que estão desistindo dela. E nós que temos esse gosto, esse amor, nós podemos levar para essa pessoa, apresentar esse mundo para essa pessoa, apresentar a fé, a esperança, a caridade, esse amor por cada minuto de vida. Apresentar os alimentos, o gosto dos alimentos, que a pessoa experimente novas oportunidades na vida. Assim como você apresenta para uma criança. Uma criança que está aprendendo tudo, que não conhece ainda nada, você tem um gosto especial de apresentar. Olha isso, é a primeira vez que a criança está vendo. Olha aquilo, e você sorri, leva a criança, mostra o mundo para a criança com encantamento. A essas pessoas que estão desistindo da vida por um sofrimento absoluto, nós podemos fazer o mesmo. Acolher, integrar a pessoa e apresentar a ela esse mundo em que a vida tem grande valor. Apresentar a ela experiências em que ela vai sentir esse gosto pela vida, em que ela vai amar estar aqui presente. A vida como um aprendizado, mesmo essas provas que nós vivenciamos, que são oportunidades de crescimento, nós olhamos para ela em algum momento, depois de ter passado o próximo nível e alcançado a maturidade, nós olhamos para essas provas que vivemos, expiações, e falamos: era necessário para eu ser quem eu sou hoje. Para eu viver quem eu sou hoje.
Quantas e quantas vezes nós olhamos para a nossa própria vida e as nossas experiências e falamos assim, nossa, aquela separação que eu vivi foi muito ruim, foi um ponto determinante na minha vida, eu sofri muito, mas se não fosse aquela separação eu não estava aqui hoje. Aquele desemprego, nossa, eu fui demitido aquela vez, foi muito sofrido, muito, não desejo para ninguém, mas se não fosse aquele desemprego, eu não era quem eu sou hoje. Eu não viveria o que eu estou vivendo hoje. E muitas outras experiências nós vivenciamos. Pessoas que dizem, a minha infância foi muito difícil, meu pai me batia, minha mãe isso, minha mãe aquilo, mas se não fosse isso, eu não seria quem eu sou hoje. Eu não teria o que eu tenho hoje. Eu não faria o que eu faço hoje. Certamente você já disse isso sobre você mesmo. Ou você já ouviu alguém dizer isso sobre si mesmo. Porque é assim a vida. A vida é feita de alegrias e tristezas, de desafios, de luz e de sombras. A vida é movimento, a vida é interação com tudo e qualquer coisa que está existindo. Alguém que está pensando em desistir é alguém que não está conseguindo ver essas nuances e esse movimento da vida, esse balançar da vida. Cabe a cada um de nós também apresentar para essa pessoa esse movimento. Contar histórias, reviver momentos, sempre buscando também, como conversei aqui no começo, a ciência, a psiquiatria, a psicologia, a medicina, a fé, a espiritualidade, tudo isso, mas apresentar também o nosso amor, o nosso acolhimento, a nossa experiência de que a vida é boa, a nossa experiência de que a vida é difícil, mas passa. De que as profundezas do desespero acontecem, mas é possível sair. Você já saiu, eu já saí, muitos de nós conseguimos sair. A psicologia como ciência nos traz ainda muitas e muitas contribuições. Eu separei duas aqui. Uma do Albert Ellis, não é o Albert Einstein, tá? Esse aqui é da psicologia. Não são os eventos que nos abalam, mas a forma como nós o interpretamos. Isso é importante para ressignificar a dor. E da mesma maneira, você já deve ter vivido experiências em que você vê alguém ou na sua própria vida que você passa por algo e você fala, nossa, mas era tão pouco e eu fiz uma tempestade. Sofri horrores por um negócio que não era nada. Você já pode ter vivido isso. Ou às vezes você vê alguém que a pessoa está desesperada, no chão, você olha e fala assim, mas gente, é só isso aqui? É só isso aqui? Uma coisinha que aconteceu? Mas para ela não. Então não é o acontecimento em si, o fato em si. Por isso que aquela regra, não julgue, não condene, não critique, é sempre válida. Em qualquer contexto, em qualquer situação. Não julgue, não critique, não condene. Porque não são os eventos, o fato que está abalando aquela pessoa, que está machucando aquela pessoa, que você vai olhar e dizer que aquilo não é nada. Assim como acontece com a depressão, às vezes a própria pessoa chega no consultório e fala, eu estou deprimida, triste, eu não sei por quê, porque minha vida é ótima. A pessoa está com depressão, está doente, e ela mesma não entende. Ela diz, minha vida é perfeita, meu marido é ótimo, eu tenho uma casa, eu tenho tudo, eu não sei por que eu estou me sentindo assim. Ela está doente. A depressão é uma doença, precisa ser olhada. E nós, profissionais, e agora todos nós que estamos aqui, vamos olhar para isso e entender. Não é o fato, não importa que ela tenha tudo, não importa que a vida dela é perfeita, é o que ela está sentindo. É o que ela está vivendo internamente. Então é a forma como ela está vivenciando uma experiência interior, íntima, que só ela
consegue ver. E muitas vezes ela só vai ver depois de tratamento psiquiátrico, depois de tratamento terapêutico, depois de muito amor, de muito acolhimento, de muita presença. Presença só do outro, não, presença dela através de meditação, através de interiorização. Então, isso é algo que nós precisamos levar para a nossa vida, para que nós também não fiquemos nos julgando quando estamos em sofrimento. Então, às vezes, a própria pessoa não consegue se perdoar, não consegue se amar, não consegue se aceitar e entra em profundo sofrimento porque olha para si mesmo e fala, não, eu não devia estar sentindo isso porque isso não é nada. Mas você não pode ignorar que você está sentindo. E se você ignorar que você está sentindo um pouco hoje, esse pouco se transforma em muito. E daqui a pouco vai acontecer aquela famosa metáfora do copo cheio. Cheio de sentimentos que você nunca olhou. Cheio de sentimentos que você se desfez, diminuiu, achou que não era nada. E esses sentimentos vão crescendo dentro de você, até o ponto de você não conseguir sustentar. Então procure ajuda. Converse, chame alguém, procure o Sistema Único de Saúde, compartilhe, fale, expresse. Ainda que você não saiba como falar sobre os seus sentimentos, a pessoa, o profissional que está com você, vai saber como lidar com isso. O Cauã também nos diz o seguinte: o curioso paradoxo é que, quando me aceito como sou, então posso mudar. E eu separei exatamente essas duas frases dentro de milhares que a psicologia pode trazer, porque essas duas são muito frequentes em consultório. Essa da aceitação é um paradoxo porque você só consegue mudar aquilo que você vê, aquilo que você já aceitou. E as pessoas querem transformar a própria vida sem nem sequer se conhecer, sem se aceitar, sem se acolher. Então eu vou dar exemplos cotidianos, né? Uma separação conjugal, por exemplo, a pessoa quer mudar o que ela sente. Não, eu não quero mais sentir raiva, eu não quero mais sentir tristeza, eu não quero mais sentir o que eu estou sentindo. Ela quer mudar, certo? Mas ela não consegue aceitar a separação. Como é que ela vai mudar o que ela sente? Mudar algo sem aceitar. Sem ver aquilo que ela está sentindo. Primeiro precisa aceitar. Então a pessoa vem cheia de sentimento. Não, eu quero perdoar ele. Eu quero ressignificar isso. Eu quero tudo bem. Vamos conseguir tudo isso. Mas primeiro me fala aqui. Você já aceitou o que aconteceu? A maioria não. Quer mudar, mas ainda não aceitou, não acolheu, não integrou aquilo à sua própria vivência. Essa vulnerabilidade, aceitá-la, reconhecer-se frágil, reconhecer-se traído, reconhecer-se abandonado, reconhecer-se que naquele momento não deu conta mesmo de alguma coisa, é o primeiro passo, é o ponto de partida para evoluir em qualquer tratamento. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso também tem muito julgamento. Hoje ninguém quer ser frágil para nada. Todo mundo quer ser super-herói. Mulher Maravilha, Superman, Batman, todo mundo quer ser super-herói. Ninguém mais quer aceitar as próprias fragilidades. Ninguém mais quer realmente considerar suas próprias vulnerabilidades, expor suas próprias vulnerabilidades. Mas isso é necessário, porque esse é um caminho de cura. Esse é um ponto de partida de cura. Reconhecer a vulnerabilidade, aceitar ou os fatos, ou aquilo que você pensa, ou aquilo que você sente, mas passar pela aceitação. A prevenção do suicídio, ela vai se dar pela escuta ativa. E aqui nós já temos um grande motivo pelo qual esses números só aumentam. Só aumentam. Esses números de desistência da vida têm aumentado de crianças de 8 a 13 anos, de muitos adolescentes, de muitos jovens. Nós estamos perdendo crianças, adolescentes, jovens, adultos, estamos perdendo porque eles estão desistindo de viver.
Eles estão desistindo. E um dos motivos é porque ninguém escuta o que eles têm para dizer. Ninguém quer escutar mais. Todo mundo só quer falar. Você liga, todo mundo no celular, né? Está todo mundo no celular se distraindo. Está todo mundo no celular se desconectando. Vivendo outras vidas. Acompanhando nas redes sociais outras vidas que não a sua. Que não a sua própria família. Que não a sua própria saúde. Aí você vê uma criança pedindo atenção. E pedindo para ser escutado. Enquanto todos os adultos estão em redes sociais ou tentando mostrar ou viver uma coisa que não é. Se distraindo, vivendo para fora, procurando coisas externas. Aí você vê uma adolescente trancada num quarto. E ninguém entra dentro desse quarto para conversar com esse adolescente? Quem que vai escutar esse adolescente? Alguém que está do outro lado da tela. Que com certeza não ama ele. Que com certeza não tem uma presença de acolhimento e de fé para dar para ele. A escuta ativa é o que nós temos de prevenção. O que é prevenção? Antes que aconteça. Antes que ele pense em fazer. Que ele nunca sinta essa vontade. Nunca. Que ele nunca ouse pensar isso, porque que isso nunca passe pela cabeça dele. Mas para isso ele precisa se sentir amado todos os dias, escutado todos os dias. Seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja adulto, seja idoso. Amar alguém envolve dar atenção, estar presente a essa pessoa. Compartilhar vida, esta vida aqui, não a vida que está no celular, nas redes sociais. O momento presente, a vida está acontecendo aqui e agora. Este é o momento que nós temos. Quando nós entendermos isso, duas coisas vão acontecer. Nós vamos nos melhorar, porque vamos estar mais presentes na nossa vida, cada um a si, e nós vamos ajudar o outro, amando, acolhendo e integrando esse outro. E assim ninguém carrega o fardo sozinho. Não carregamos o nosso próprio fardo sozinhos, porque estaremos construindo o amor para nós mesmos e para o outro, e o outro também não carrega o fardo sozinho. Integrando todas essas visões, busque a psicologia, porque ela vai trazer ferramentas de escuta, acolhimento e intervenção. O que significa isso? Quando você busca o tratamento psicológico, por exemplo, o profissional, ele está ali treinado e inteiro para te ouvir, sem nenhum julgamento, porque ele nem sequer te conhece. Sem nenhum julgamento. Ele está ali entregue naquele momento para ouvir você, para se doar para você. E mais, ele tem condições de acolher e de intervir. O que é intervenção? A partir desse momento você pode fazer isso, isso, aquilo, outro. Vamos fazer assim, para salvar a sua vida, para ajudar você a melhorar. Dentro do Espiritismo, nós podemos contar que a doutrina nos traz um consolo, é uma doutrina consoladora. E ela vai nos mostrar o propósito espiritual, que é muito maior do que este momento que você está vivendo. Este momento de desespero, esse momento em que você não está se sentindo amado, em que você está querendo desistir. A doutrina pode te trazer esse consolo de perceber que esse momento ele não chega nem perto do propósito muito maior que a sua existência. A Bíblia, ela pode ser um instrumento que vai fortalecer você a compreender que Deus é a grande força
constante e presente na sua vida em todos os momentos. Ele está em você o tempo todo. E pedir ajuda. Pedir ajuda é também uma ferramenta que você tem na sua mão. A todo momento você pode pedir ajuda. E isso não é um sinal de fraqueza. Isso, pelo contrário, é um sinal de força e de coragem. E eu convido a todos vocês aqui hoje, o que eu fiz durante todo esse momento em que estivemos juntos, para que você, e eu estou falando para você, cada um, não é para o seu colega do lado, não é para a pessoa que está na sua casa, eu estou falando para você, que você seja, junto comigo, o apoio para essas pessoas. Que você seja, junto comigo, a pessoa que se acolhe sem criticar, sem julgar, sem se negligenciar. E que você seja a pessoa que acolhe o outro sem julgar, sem criticar, sem negligenciar o outro. É um convite que eu faço para cada um de vocês hoje, para cada um de nós. Que vocês, junto comigo, com todos nós, profissionais, ainda que você não seja profissional, mas você é um ser humano, vivendo aqui na Terra. Então você também é responsável por você mesmo, pela sua própria vida e por essas criaturas que convivem com você e que passam por você. Falar é a melhor solução. A vida é uma dádiva sagrada, a dor não é para ser carregada sozinho. Você pode fazer esse movimento, você vai contar com todos nós que estamos aqui hoje, porque não é todo mundo fez esse compromisso aqui comigo. Embora ninguém possa voltar atrás para fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Eu conto com vocês nessa jornada de acolhimento a si próprios e também ao outro. E nós estamos aqui para ouvi-los. Nós temos o atendimento fraterno aqui. Nós temos de 3 em 3 meses, eu junto com o Dorival, fazemos uma imersão terapêutica, que é uma terapia em grupo adaptada aqui na nossa casa. Inclusive, a próxima vai acontecer no dia 14 de setembro. Você pode fazer a sua inscrição ali fora ou com a Silmara, nós temos nosso grupo também. Então, aqui também há um espaço de escuta. Você pode também ali no atendimento fraterno marcar comigo se você precisar, se você tiver uma necessidade, se você tiver uma urgência. Eu sou uma trabalhadora da casa, eu estou aqui também para te ouvir, também para te acolher. Nós temos esse trabalho a cada 3 meses, façam as inscrições, levem essa mensagem a quem precisa. Nós só temos 50 vagas, mas estamos aqui fazendo esse trabalho de ouvir, de uma escuta ativa. E o atendimento fraterno também está ali para fazer a escuta ativa. E também o seu Antônio, qualquer um dos trabalhadores da casa, com certeza absoluta, você chegar ali agora no final, o colega vai te ouvir. O colega vai te ouvir, vai te acolher, vai te abraçar, vai te amar neste momento em que você estiver aqui. E eu peço que você faça o mesmo com alguém que esteja próximo a você. Maravilha? Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada mesmo.